Na rotina da atenção primária, especialmente no programa Saúde na Escola, um dos principais desafios não é apenas registrar as ações, é conseguir monitorar, analisar e utilizar esses dados de forma estratégica. Algumas pessoas têm dificuldade em acompanhar a produção ao longo do tempo, identificar tendências e avaliar o desempenho dos indicadores. Foi a partir dessa necessidade que eu desenvolvi um painel no Power BI 100% automatizado por Python, voltado especificamente para o monitoramento do PSE, integrando informações de produção, evolução mensal, comparação entre anos e análise por público-alvo e tipo de atividade, baseado nos dados do CISAB, que também é conhecido como CIAPS. E nesse vídeo eu vou te apresentar como esse painel está estruturado e como ele pode apoiar a gestão no processo de tomada de decisão. Nessa primeira página, vocês podem visualizar que existem vários botões que direcionam para pastas que estão no Drive e também para uma segunda página que direciona para o monitoramento dos dados que foram extraídos no SysAB. O primeiro botão ele direciona para os materiais para o gestor, né? Dentro desse botão eu vou ter o caderno do gestor, as notas técnicas, né? Os documentos ali criados, elaborados pelo Ministério da Saúde e também pelo MEC. O segundo botão ele direciona para os cadernos temáticos que também foram criados pelo Ministério da Saúde. O terceiro, a gente tem uma planilha, né, extraída das escolas e creches aderidas. O quarto botão ele direciona para notas orientadoras que dão apoio ali na organização do trabalho. E o quinto botão ele direciona para o monitoramento dos dados. Quando eu clico aqui no monitoramento dos dados, eu vou acessar o painel mostrando todos os dados dos municípios da Paraíba. A gente tem aqui na parte da lateral esquerda uma informação sobre os indicadores, né? O primeiro indicador ele tem um peso 8, ele vale 80% do recurso de custeio que é pago no segundo ano do ciclo aqui do Programa Saúde na Escola, né? A gente está vivenciando o ciclo 2025-2026. Esse primeiro indicador ele nos diz que a gente tem que realizar pelo menos uma ação das 14 que foram elencadas, né? Pelo menos uma ação do PSE na metade mais um das escolas e creches aderidas. Já o segundo indicador, ele tem peso 2, ele vale 20% do recurso de custeio. A gente tem que realizar 5 ações prioritárias do PSE na metade mais um das escolas e creches aderidas. E quais são essas ações prioritárias? A gente tem a prevenção da violência e promoção da cultura da paz, a gente tem a verificação da situação vacinal, a gente tem a saúde sexual e reprodutiva, a alimentação saudável e também a saúde mental. Quando a gente realiza essas 5 ações na metade mais uma das escolas e creches aderidas, a gente alcança o segundo indicador. Além disso, a gente tem esse filtro aqui, a gente consegue filtrar é, por ano, né? A gente tem aqui os anos de 2025 e 2026, a gente tem um filtro por competência, que são os meses de janeiro a dezembro, macro-região de saúde, região de saúde, né? Vai mostrar aqui as 16 regiões de saúde. Por município, eu consigo filtrar também dessa forma, né? Digitando aqui o município, ou procurando aqui pelo município. Existe o filtro mais específico de todos aqui, a gente tem um filtro por INEP. A gente consegue visualizar o que é que está sendo produzido em uma determinada escola ou creche, né? Tem esse filtro também específico. Então, tem filtros bem gerais, mas a gente tem filtros bem específicos também, né? Além disso, a gente tem esses cards aqui na parte superior, que a gente consegue visualizar a quantidade de escolas e creches aderidas. Como eu estou visualizando a nível de Paraíba, a gente tem aqui a quantidade de escolas e creches aderidas dentro do estado. A gente tem 3.427 escolas aderidas para o ciclo 2025-2026. Quantas escolas e creches fazem parte do grupo prioritário? O conceito de grupo prioritário ele foi criado pelo Ministério da Saúde. A gente tem as creches, a gente tem as escolas com EJA, as escolas com mais da metade ali, né, beneficiárias do Bolsa Família, as escolas que estão em assentamento, as escolas indígenas, as escolas quilombolas, né, são vários critérios que definem o que é grupo prioritário. Número de escolas e creches com ações, né, que realizaram pelo menos uma ação do PSE, número de escolas e creches com ações prioritárias, né, que realizaram pelo menos uma ação prioritária também. Aqui abaixo, a gente está visualizando uma tabela, né, que tem várias colunas mostrando quais escolas e creches realizaram ações relacionadas às temáticas e práticas do PSE dentro desse ciclo, né?
Então, a gente vai ter coluna por ano, por mês, por macro-região, região, município, INEP, por índice de vulnerabilidade social, que também foi um conceito criado pelo Ministério da Saúde, né? Existem alguns critérios que definem o que é considerado alta vulnerabilidade, baixa vulnerabilidade. A gente tem a coluna aqui por tema, por prática, né? E também por quantidade de ações que foram realizadas. Outro botão é o botão de visualizar escolas e creches sem ações, que também é um botão muito importante, porque a gente consegue visualizar quais escolas e creches não tiveram ações dentro do ano de 2025 ou dentro do ano de 2026, né? Essa tabela é muito importante para a discussão dentro do GTI municipal, porque a gente pode olhar para essas escolas e, e ver o que a gente pode fazer para estar alcançando, né? Que a gente, quais são as nossas dificuldades? Como a gente pode melhorar a articulação, melhorar o diálogo, para a gente conseguir, de fato, realizar também ações nesses espaços, né? Lembrando que todos esses dados estão vindos do CISAB e são dados públicos, né? Qualquer pessoa consegue acessar o CISAB e extrair esses dados. Mas o painel ele ajuda bastante, né? Porque ele está extraindo os dados de forma automatizada e a gente consegue acessar isso de uma forma mais prática, mais rápida também. Outro botão é o botão de visualização por mapa relacionado aos indicadores, né? A gente está trabalhando dois indicadores, eu posso selecionar qual indicador eu quero visualizar. Lembrando que os indicadores eles estão relacionados aos meses de janeiro de 2025 até maio de 2026. Por quê? Porque o Ministério da Saúde estendeu o prazo, né? Prorrogou esse prazo até maio de 2026. Antes, a análise era feita de janeiro a dezembro de 2025, né? Com base nesses dados, a gente iria definir qual porcentagem o município ele vai receber como parcela única a ser paga em 2026. Mas como houve como foi prorrogado esse prazo, os municípios eles estão sendo avaliados dentro desse período aqui, né, de janeiro de 2025 a maio de 2026. Então a gente ainda tem alguns meses para estar alcançando esses indicadores, né? Esses municípios que estão aqui na coloração azul é porque já conseguiram ali bater a meta de 100%, né? Muitos municípios até ultrapassaram ali o 100%, mas quando a gente chega no 100% já é suficiente para estar recebendo aqui o indicador 1 relacionado a 80% do recurso de custeio. Outro botão é que a gente consegue visualizar essas temáticas que foram trabalhadas e fazer uma comparação entre anos, né? A gente não tem muita produção ainda de 2026, porque a gente só está com dados de janeiro a fevereiro de 2026 aqui, né? Por isso que a barra azul escura está menorzinha quando a gente compara com a barra azul clara. E a gente consegue visualizar quais temáticas e práticas foram mais realizadas, né? Perceba que nas quatro colocações aqui, que estão em primeiro, né, a gente consegue observar saúde bucal, alimentação saudável, escovação dental supervisionada e aplicação tópica de flúor, né? As três aqui estão relacionadas à saúde bucal, né? São temáticas e práticas bastante trabalhadas a nível de estado e também a nível nacional. Quando a gente olha, faz essa comparação, a gente vê que é algo que mantém como tendência, né? Outro botão é o botão que direciona aqui para as competências, para as ações relacionadas aos tipos de atividade e também para público-alvo. É importante a gente fazer essa análise também. Como é que a gente está trabalhando o PSA ao longo dos meses e comparar isso, né, 2025 com 2026, e ter essa comparação a nível de porcentagem. Dentro de 2025, a gente teve 39.281 ações do PSE. É um número bastante alto quando a gente compara o ciclo atual com o ciclo passado. A gente ultrapassou a quantidade de ações, ultrapassou a quantidade de escolas e creches que realizaram ações de PSE, né? A gente está tendo um número bastante alto, né? A gente está conseguindo avançar com esse programa, que é um programa importante, né? Como eu sempre coloco, é um programa transversal, que a gente consegue promover saúde, prevenir doenças, e também utilizar como um programa que a gente consiga resolver algumas problemáticas, né, e criar espaços saudáveis, seguros para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e também para os adultos que fazem parte do EJA, porque o PSL envolve toda a educação básica, né?
Esse outro gráfico é um gráfico de rosca que compara os tipos de atividade. Existem 4 tipos de atividades no PSE. A gente vai ter educação em saúde, mobilização social, atendimento em grupo e avaliação procedimento coletivo. Dessas 4, a que é mais trabalhada é a avaliação procedimento coletivo. E a menos trabalhada é a mobilização social. O outro gráfico de barra, ele está relacionado ao público-alvo, né? Perceba que o público-alvo que tem mais ações relacionadas são as crianças, né? Que a gente consegue visualizar que está sendo as crianças na faixa etária de 6 a 11 anos de idade. É o público que existe mais ações voltadas. Então, esse é o nosso painel, né, que a gente utiliza aqui como estratégia. Foi um painel que eu elaborei para estar apoiando os municípios nesse monitoramento, né? É uma estratégia muito boa, né, a ser adotada. E o monitoramento qualificado, ele é um dos pilares para o fortalecimento da atenção primária. Quando a gestão consegue acompanhar de forma sistematizada a produção, os indicadores e o perfil das ações desenvolvidas, amplia, ela amplia sua capacidade de planejamento, intervenção e avaliação. Esse painel ele foi desenvolvido com esse objetivo: organizar a informação, facilitar a leitura dos dados e apoiar decisões mais assertivas no âmbito do PSE. Também é uma ótima ferramenta a ser utilizada dentro das discussões do GTI, né, do Grupo de Trabalho Intersetorial, como eu já coloquei. Então, caso tenha interesse em implementar essa ferramenta no seu município ou região, comenta, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo, né? Vocês viram que o painel ajuda bastante porque a gente tem essa capacidade de visualização de dados de uma forma muito mais rápida. Se a gente for extrair manualmente lá no Cisab, baixando por competência, para depois baixar por tipo de atividade, para depois baixar por público-alvo, para depois baixar por temática, por prática, demora muito, né? A gente que utiliza o Cisab, a gente sabe que o download ali, ele é um pouquinho lento, né? Então a gente iria demorar muito para extrair esses dados e depois a gente iria organizar tudo isso dentro de planilha, né? E automatizando isso e jogando isso para um Power BI fica muito mais fácil. Eu consigo acessar a informação de qualquer município só em um clique, todo o painel ele se organiza aqui, né? Isso ajuda bastante. Então é isso, né? A gente se vê no próximo vídeo.